Obrigado por terem vindo. Espero que não deem o vosso tempo por mal emprego, porque hoje vamos falar de um tema que não é muito habitual nestas palestras. E o tema que vamos falar hoje é sobre arte, mais centrado na música, mas vamos falar sobre arte e no enquadramento que a arte tem na doutrina espírita e até na nossa existência coletiva, enquanto humanidade, digamos assim, enquanto um conjunto de seres em evolução. E então comecemos pelo princípio. E quando em 1857 Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, quando ele publica o Livro dos Espíritos, o primeiro livro a ser publicado, e com ele lança os alicerces do edifício que é a doutrina espírita, faz assentar esse edifício em 3 pilares. Portanto, o objeto de estudo da doutrina espírita, que assenta, o tal edifício que assenta nestes 3 pilares, tem como objeto de estudo a vida espiritual, portanto, o mundo espiritual, a relação entre o mundo físico, o mundo material, aquele em que neste momento vivemos, e o mundo espiritual, e a vida do espírito. Espírito que todos nós somos, que neste momento, sendo espíritos, estamos encarnados, como costumamos dizer. E então estes 3 pilares são de grande importância para a construção e sustentação de todo o edifício da doutrina. Pela filosofia, pela parte da filosofia, a doutrina questiona, observa o que vê à sua volta e questiona, faz perguntas. Qual a razão de ser de estarmos aqui? De onde é que viemos? Para onde é que vamos? Qual o objetivo e a razão de ser de tudo isto? Mas depois há que termos a explicação das coisas e através da ciência, a explicação para todas estas perguntas, através do pilar da ciência, ciência de observação, no método indutivo e intuitivo, porque estamos a lidar com o mundo espiritual, não é o mesmo tipo de experiências que se faz quando estamos a estudar matérias apenas materiais. Quando estamos a fazer experiências com matéria. É diferente, tem que ser um método diferente. De qualquer maneira, temos o pilar da ciência que nos dá as respostas, que pesquisa. E depois, estes 2 pilares, sem o pilar da moral, não fariam sentido. E isto porque o grande objetivo, em última análise, da doutrina espírita é, de facto, nós conhecermos a nós mesmos, conhecermos a nós próprios, o autoconhecimento e, em consequência disso, também a transformação íntima para sermos seres cada vez melhores, mais aperfeiçoados, num sentido evolutivo. E então tudo isto, toda esta estrutura, faz com que a doutrina espírita seja uma ciência, uma filosofia de consequências morais. Esta parte da moralidade também é muito importante, assenta na moral de Cristo, que há mais de 2000 anos, nos trouxe um conjunto de ensinamentos que nos permitem ter um roteiro de conduta para esse tal aperfeiçoamento a que me referi. E então, com tudo isto, a doutrina espírita, este tal edifício, é mais do que apenas uma doutrina, é uma cultura. Cultura espírita abrange todos os setores da nossa vida, da nossa existência. E como tal, a arte é também um dos assuntos a ser abordado pela doutrina espírita, não fosse a arte a manifestação daquilo que somos nós todos, encarnados ou desencarnados, mas espíritos, que a partir do momento em que somos espíritos inteligentes, temos a capacidade de apreciar e de produzir arte. E é interessante frisar que, sem sermos espíritos inteligentes, não haveria capacidade, ou seja, a arte, a sua criação e o apreciar da arte é algo que está limitado, que está apenas designado, digamos assim, que é apenas possível aos espíritos pelo facto de serem seres inteligentes. E então, por tudo isto,
E neste contexto, a história da arte espelha o percurso evolutivo da humanidade na sua dimensão espiritual. Portanto, toda a humanidade, desde os seus primórdios, à medida que vai evoluindo, vai espelhando, ou melhor, a arte vai espelhando as capacidades adquiridas nessa própria evolução, de tal modo que ela reflete em cada momento as aptidões que nós, enquanto espíritos, vamos adquirindo e desenvolvendo em termos intelectuais, em termos culturais, em termos emocionais e também em termos morais. Então, podemos dizer que a evolução espiritual é também uma busca de equilíbrio e perfeição. E, portanto, tem uma vertente moral e uma vertente estética. Isto é uma abordagem um bocadinho diferente daquela que costumamos fazer, mas que faz muito sentido. E se, na vertente estética, nós temos as manifestações artísticas de representação de situações de beleza, etc., na vertente moral também temos a arte de amar. Talvez a arte mais importante que nós sejamos capazes de desenvolver em nós. Então, isto, numa simples expressão, é fazer o bem e fazer o belo. É, ao fim e ao cabo, o grande objetivo também, ou um dos grandes objetivos da nossa própria evolução. Fazer o bem e fazer o belo. Estas duas características estão ligadas àquilo que são os nossos anseios em termos de evolução. Portanto, as artes, nas suas diversas formas de manifestação, traduzem as conquistas do espírito em evolução, plasmando em cada época o seu sentir. Vamos então ver aqui, através de alguns quadros, de algumas ilustrações, fazer assim uma breve resenha das principais épocas de evolução da arte desde a pré-história. Portanto, desde a arte rupestre, tem uma musicazinha a acompanhar, porque também estamos a falar de música. Portanto, uma música que acompanha. Portanto, aqui na arte rupestre é a arte dos primórdios da evolução da humanidade. Depois vem a arte antiga. A arte antiga daquela fase das culturas gregas e romanas, as culturas, uma fase também já bastante avançada em termos artísticos. Depois vem a arte medieval, muito marcada, como indica a música, pelos caracteres da religiosidade, mas também com uma vertente popular que nós podemos, de alguma maneira, quando vamos àqueles festivais de óbidos, sentir mais ou menos este ambiente mais popular medieval. Também uma forma de arte. Depois veio o período da Renascença, um dos períodos mais frutíferos em termos da arte. Grande parte das pinturas ainda hoje tão conhecidas foram produzidas nesta época do Renascimento. Há até quem já teve a oportunidade de ler o livro A Caminho da Luz, portanto, psicografia de Chico Xavier e, portanto, ditado pelo Espírito Emmanuel. Quando Emmanuel se refere ao período do Renascimento, diz que é um período em que vêm à Terra, reencarnam na Terra uma série de espíritos já mais desenvolvidos, tanto na questão artística como na questão do conhecimento, das artes e do conhecimento, para dar um impulso à humanidade que acabava de sair da época medieval, uma época muito caracterizada pelas trevas. E então esse impulso é tão sentido nesta época do Renascimento, que ainda hoje as grandes pinturas e os grandes mestres são desta época do Renascimento. Depois vem o período barroco. Esta música é lindíssima. O romantismo, o impressionismo Van Gogh, para quem
reconhece aquela imagem. Depois temos ali a arte mais moderna, muito caracterizada, por exemplo, por Picasso. E depois vem a arte contemporânea, nos nossos dias. Nesta altura, a arte como que se democratiza, digamos assim. E é por isso que aqui está esta representação feita de uma pintura mural, de um mural feito por um pintor brasileiro chamado Eduardo Cobra, que tem Cobra com capa, que tem pinturas murais feitas por todo o mundo, por várias cidades do mundo, em que a pintura e a arte sai para a rua, por isso daí eu dizer que se democratiza, sai para a rua, sai dos museus, já não é na tela exposta no museu, vedada a um conjunto limitado de pessoas, ou acessível apenas a um conjunto limitado de pessoas, e então a própria tela aqui é uma parede. Portanto, a democratização da arte faz com que hoje em dia todos nós possamos ter, podemos ter acesso à arte, exatamente. E então, tudo isto tem a ver de facto com a evolução do espírito. Espírito que, como primeira característica, é a inteligência. Deus criou-nos simples, mas com inteligência. E dessa inteligência advém o facto de termos consciência de nós próprios e do mundo que nos rodeia. E com essa inteligência e essa consciência também advém a nossa responsabilidade. E então, isto num esquema simples, é isto que nós chamamos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é, de facto, resulta de sermos seres inteligentes e conscientes e que então temos uma responsabilidade associada, o livre-arbítrio. E dessa responsabilidade e dessa capacidade de raciocínio temos o exercício da vontade, e essa vontade é o que produz a ação. E então, se por um lado o pensamento é o veículo da inteligência, o sentimento é o impulsionador da nossa vontade, é aquilo que vai catalisar, que vai impulsionar, que nos vai impulsionar, através da vontade, a gerar as nossas ações, a tomar a nossa decisão, aquele impulso que nos faz avançar e criar. Percebendo isto, percebendo esta dialética pensamento-sentimento, Howard Gardner, que é um psicólogo norte-americano, nas horas vagas também é pianista, em 1983, assim é que é, em 1983, lança a teoria das múltiplas inteligências. E se até então as capacidades intelectuais do indivíduo eram avaliadas a partir das capacidades de raciocínio, de memória, e muito dessa parte cognitiva, memória, raciocínio, a partir desta altura passou também a incorporar outras capacidades do foro da emoção. E então ele assim define um conjunto das tais múltiplas inteligências, a inteligência linguística, a inteligência lógico-matemática, a inteligência espacial, que é a capacidade de nos orientarmos bem no espaço. Isto é extremamente importante, por exemplo, para um piloto da Força Aérea, que andam naqueles aviões a fazer aquelas voltas todas, para eles não perderem noção de onde é que se encontram, são virados para baixo ou para cima, tem que ter uma grande inteligência espacial. A inteligência musical, ligada à música, a inteligência sinestésica, que tem a ver com o movimento corporal, muito importante para quem faz dança, ou outro tipo de manifestação, ou teatro, em que usam, portanto, a linguagem corporal, por assim dizer. E depois a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal, que é claramente relacionados com a parte emotiva de relação com o outro, com o próximo, e relação consigo mesmo. E então, com esta teoria das múltiplas inteligências, as capacidades cognitivas de cada indivíduo passam a ser avaliadas não só pelos caracteres
da parte da inteligência mais, digamos, de raciocínio, de memória, mas também incorporando, como disse há pouco, a parte emocional do indivíduo. E então, nesta lógica e nesta dialética emoção e pensamento, inteligência e emotividade, e pegando naquele esquemazinho de há bocado das características do próprio espírito, como é que se chega à arte? Portanto, o espírito inteligente e consciente do que o rodeia, portanto, através desta dialética de pensamento e sentimento, que o faz observar e sentir o que o rodeia e ter a necessidade de comunicar, neste caso através da arte, esse tal sentir. E então isso cria um impulso na sua vontade. E esse impulso, no caso da arte, vem por via também da inspiração. Costuma-se dizer que do trabalho artístico a maior parte é transpiração e um bocadinho é inspiração, mas de qualquer maneira trabalho e inspiração, muitas vezes vinda até do alto, estão na base também da criação artística. E então tudo isto leva à criatividade que produz a arte. É este, espiritualmente, enquanto nós habitualmente pensamos na arte, de algo que está no meio de nós, que conhecemos, mas às vezes esquecemos que a arte é, de facto, uma característica específica e única do espírito. Só o espírito inteligente, todos nós, encarnados ou desencarnados, poderemos e somos capazes de produzir arte. E então, chegou a hora de eu vos cantar uma canção, que é para não dizerem que eu só falo. E é agora que a Amélia vai ajudar aqui a passar a letra. E eu prometi a uma pessoa que ia cantar o Riacho de Vida hoje. E vou. Não é só hoje. Não é só hoje, mas hoje prometi a uma pessoa. E essa pessoa já disse que fez um contrato contigo, que é que tu tocas e cantes no dia do funeral dela. Ah, pois é verdade. Pois é verdade. A palestra vai a menos de meio, não se importam de ter... Já agora, Amélia, deixa-me só dizer uma coisa. É que isto é a Dona Virgínia, são coisas da Dona Virgínia. A Dona Virgínia diz que quando desencarnar, sabe quem é que vai fazer o funeral dela? Não. É o Lucas. E quem vai? E eu vou cantar lá esta música. Pronto, fora de brincadeiras. Riacho de vida correndo para o mar, descendo as montanhas sem para trás voltar. E ao mar chegando, este lhe pergunta: amigo riacho, que viste ao longo do caminho? Em meu leito eu vi pedras, nas areias repousando, nas margens vi belas flores, pássaros de várias cores e animais se refrescando. Em meu seio mergulhado, peixes brilhantes eu vi, nadando por todo lado. Tão feliz eu me senti.
após silêncio medido, imerso em meditação, o mar com ar pensativo pergunta com emoção: amigo riacho, que pensas tu dessa beleza? Como é sábio e bondoso o seu grande Criador, transmitindo-me a certeza que trabalha com amor. Minha água mata a sede e o sol me faz brilhar. Para ser mesmo feliz, eu te peço, deixa-me entrar. Então o mar suspirou, ondulando suas águas. Uma lágrima deitou, que com espuma disfarçou e respondeu a cantar. Oh meu amigo riacho, vejo que muito aprendeste, noto que compreendeste a obra da criação. Olhando a diversidade, tu pudeste divisar a tão sublime grandeza de quem a pôde criar. Por isso, amigo riacho, conquistaste teu direito por entenderes tal conceito. Aqui vais poder ficar. Alcançaste a felicidade, ela está dentro de ti. Conquistaste a liberdade, também a tranquilidade, em teu leito percebi. Vem, amigo, vem em mim desaguar, volta ao berço da vida, agora podes entrar. E foi assim que o riacho, o mar imenso adentrou, salpicando felicidade, correndo mais à vontade, novo ciclo começou. Novo ciclo começou. Novo ciclo começou. E então agora, que já cantámos qualquer coisa, já podemos falar de música. E então afinal o que é música? Bom,
A música é formada por um conjunto de elementos. Entretanto, é bom, tal como ali está escrito, que vamos falar dos elementos da música no nosso meio, ou seja, ao nosso nível de existência, ao nível material, no nosso plano, no plano físico. E isto porquê? Porque tanto o Livro dos Espíritos como, e principalmente, o livro Obras Póstumas, quando falam da música espírita, ou seja, a música no plano espiritual, ela é formada e tem acesso a um conjunto de elementos que para nós é desconhecido. Basta, por exemplo, dizer que um dos primeiros elementos, o primeiro elemento da música, a música é formada por sons e silêncio. Se a música fosse sons contínuos, sem silêncios, sem alguns silêncios pelo meio, era muito difícil de ouvir. O silêncio faz parte da música também. E, portanto, o som propaga-se pela atmosfera através de ondas. Isto no plano físico. No plano espiritual, nós não sabemos bem como é que é, mas sabemos que as características e a infinidade de possibilidades existentes e de aperfeiçoamento existente no plano espiritual é muito superior. Inclusivamente o Livro dos Espíritos diz que a nossa música, por muito bela que seja, para eles, no plano espiritual, é como o canto do selvagem para nós. Portanto, dá para perceber o quanto mais elevada é a música na espiritualidade. Portanto, falando na música no nosso plano, é formado por sons e silêncios, e outro dos elementos é o ritmo. O ritmo é aquilo que faz com que a música seja mais rápida, mais lenta, mais acelerada, o ritmo é aquilo que marca o andamento da música, o andamento destes tais sons. E o ritmo, como disse, quando nós dizemos que uma música é calminha, o ritmo é um ritmo mais calmo. Quando a música é muito acelerada, nós também sentimos que dá-nos vontade de dançar, de nos mexermos, etc. Portanto, este ritmo é o responsável pelaquela nossa reação de nos sentirmos mais calmos ou mais acelerados, digamos assim. Depois, outro elemento da música é a melodia. Portanto, isto em termos resumidos, como é óbvio. A melodia é a frase musical, é como o chilrear de um pássaro. Quando ouvimos um pássaro a chilrear, é a melodia que o pássaro está a transmitir. Quando ouvimos uma flauta a tocar, aquela melodia é a frase que está a ser transmitida pela música através daquela melodia tocada pela flauta. Portanto, é frase, digamos assim. Depois temos a harmonia. A harmonia habitualmente são conjuntos de sons que suportam a tal frase melódica que é a melodia. E esta harmonia é importante no sentido de ser aquela que é responsável pelo ambiente que a música cria. Como nós sabemos, é bem diferente uma música que nós colocamos para meditar, por exemplo, ou um hino cantado num estádio de futebol. O ambiente criado é muito diferente, e esse ambiente, o responsável por esse ambiente é, acima de tudo e principalmente, esta harmonia. São conjuntos de sons tocados em simultâneo, são os acordes, para quem já ouviu falar, os acordes, e é aquilo que eu faço com a guitarra quando me acompanho. Portanto, no exemplo de eu a cantar é a melodia, cantarola a melodia, digamos assim, e os acordes que faço na guitarra são a harmonia. E podemos considerar um quinto elemento na música. E este quinto elemento é o texto, a letra, o poema. Os eruditos gostam de chamar texto. Nós habitualmente chamamos a letra, é aquilo que toda a gente sabe o que é a letra da música. Pronto. E então, é muito interessante o facto da música ser uma linguagem, porque também é uma linguagem, mas é universal. Nós podemos ouvir músicas estrangeiras que nem sabemos bem o que é que eles estão a dizer, podem estar a dizer grandes asneiras ou coisas sem grande sentido para nós, mas nós ouvimos aquilo e se o fundo musical que acompanha aquelas palavras que são cantadas
nos disser alguma coisa, nós gostamos ou não gostamos, mas temos a nossa própria reação. Portanto, a música é uma linguagem, sem dúvida, universal. Todos nós reagimos a ela de alguma maneira, com maior sentimento, com menor sentimento, desperta em nós determinadas reações, determinadas sensações. E, portanto, é um catalisador, como acabei de dizer, e potenciador de emoções. Transporta em si vibrações invisíveis, porque de facto nós não vemos a música, mas sentimos-la. De alguma maneira ela nos toca. E isto faz com que a música, o resultado final da música, seja mais do que aqueles 5 elementos que enumeramos. O resultado final é mais do que aqueles elementos em separado. E podem ser a diferença entre nos fazer sentir bem, nos relaxar, ou nos colocar de forma mais excitada, mais nervosa, porque também há música para todos os gostos. Depois, isto puxando um bocadinho a brasa à sardinha, a música serve de suporte também a outras artes. O que é que era a dança sem a música? O que é que era o cinema? Também houve tempos o cinema mudo. Mas mesmo quando o cinema era mudo, tinham lá o senhor com o piano a acompanhar aquilo, portanto, a colocar a música. E, de facto, quando nós vemos um filme, antes de sabermos que vai haver ali uma cena de suspense, já estamos a começar a ouvir aquela música, a criar o próprio suspense. E é aí que a gente tem que se preparar para não se assustar com o que vai acontecer a seguir. Ou então, numa cena de um romance, um filme romântico, aquela música melodiosa que acompanha um momento romântico descrito no filme, etc. Portanto, a música num filme é muito importante. E em todas as outras, até na própria, ir ver uma exposição de arte ou escultura, se tiver uma música ambiente, é muito mais agradável. Portanto, a música é transversal a todas as artes e pode transportar em si uma mensagem, que foi aquilo que acabámos de fazer quando foi interpretada o Riacho de Vida, a pedido da Dona Virgínia. e portanto, esta mensagem, portanto, para além da música, há uma mensagem subjacente, a mensagem das palavras. E, portanto, isso faz também a música uma forma excelente de comunicar mensagens. Depois a música também, isto num plano da formação do próprio ser e no equilíbrio da nossa vida, daí o título Música e Vida. A música tem uma grande interação na nossa própria formação enquanto seres, até do ponto de vista educativo. Há um estudo, como diz aí, realizado pela pediatra Ana Escobar e pela musicoterapeuta Marti Chagas, em que elas verificam que a música amenizador, até porque ao ouvir música ou ao cantar, muda também a onda de pensamento, portanto muda o centro, o foco dos nossos pensamentos, distraindo um pouco da dor. Depois a calma, por exemplo, está aí no trânsito, o exemplo no trânsito. Às vezes o trânsito é um sítio de grande tensão, muitas vezes, é propício a haver tensão. Se pusermos uma música calma, enquanto estamos a conduzir, é capaz de nos ajudar também a ficar mais calmos. Depois fortalece a memória, porque tal como uma linguagem, cada linguagem nova que nós aprendemos, o nosso cérebro, em termos de neurónios, em termos nervosos, estamos a criar novos caminhos. E então, a música também como linguagem que é, também auxilia na própria memória. Nós, quando estamos a cantar ou a tocar, até sem darmos por isso, estamos a memorizar uma letra de uma canção que seria muito mais difícil sem música de decorá-la. Através da música, quase que naturalmente a ficamos a saber. E, portanto, induz também ao movimento, como é o caso da dança. Portanto, a música envolve-nos e induz-nos a movimentar-nos, o que é também ótimo em termos físicos. Depois também melhora a comunicação, de acordo com o mesmo estudo. Como diz aí, propõe uma forma alternativa de organizar as ideias, porque tem tempos e cadências diferentes
da fala. É tal coisa, é uma linguagem diferente, uma linguagem nova, que também ajuda, por exemplo, no Alzheimer, como vamos ver mais à frente. Depois cria vínculos e provavelmente muitos de nós, as primeiras músicas que ouviu, ainda estávamos no útero materno, são as cantigas talvez da nossa própria mãe a cantar enquanto estava grávida. Depois promove o autoconhecimento, quando nos predispomos a colocar uma música calma, uma música para meditar, e também através dela pode facilitar o nosso autoconhecimento. Portanto, em suma, a música é facilitadora da comunicação, da aprendizagem, da expressividade, da organização e de outros objetivos relevantes, promovendo o equilíbrio físico, emocional, mental, social, cognitivo e espiritual também. Esta imagem representa 10 benefícios da música para a saúde, porque tudo isto se repercute, obviamente, na nossa saúde, e eu saliento só ali o número 2, que a música está provado que fortalece o próprio sistema imunológico, e também aquele último que contribui na reabilitação de pacientes com autismo ou lesões neurológicas decorrentes de derrame, mal Parkinson e Alzheimer. Isto há estudos que, é claro que aqui não poderiam ser expostos porque pela falta de tempo, quer dizer, pelo tempo que há para termos este nosso encontro aqui, mas de qualquer maneira há estudos que comprovam tudo isto. E daí, portanto, a música ligada à parte da saúde, a chamada musicoterapia. E há aqui uma frase ligada à musicoterapia, uma frase muito interessante, ou melhor, várias frases, que diz o seguinte: as leis da música agem sobre o mundo interior do homem através da harmonia. A harmonia do universo é equivalente à harmonia da alma ou universo interior do homem. Portanto, a melodia e o ritmo podem ajudar a devolver a ordem e a concórdia à alma. Restaurando-se a ordem na alma, o corpo volta à saúde. Este é o princípio básico da musicoterapia. E se eu vos perguntar quem é que escreveu isto, ou quem é que disse isto, vocês são capazes de pensar que isto é de algum estudo recente, mas não. Isto foi escrito ou dito há mais de 2500 anos por Pitágoras. Portanto, este assunto não é propriamente um assunto novo. É um assunto que já estes filósofos da antiguidade, de alguma maneira, como muitas outras coisas, como até o próprio espiritismo e a vida espiritual já era preconizada por estes vultos da filosofia, também em relação à música já tinham essa percepção anterior. E então, como é que a musicoterapia funciona? Isto em poucas palavras e de forma resumida. Eu aqui fui buscar o tal livro Obras Póstumas, um dos livros da codificação espírita, que tem um capítulo inteiro dedicado à música espírita. Fala muito sobre este tema. E o espírito que aparece a falar sobre o tema é o Rossini, que é para quem conhece alguma coisa de música, de compositores mais antigos, sabe que Rossini era um compositor do século XIX, aliás, ele foi contemporâneo de Kardec. Se repararem ali na data em que ele desencarnou, 1868, foi em plena erguer do edifício da doutrina espírita. Portanto, foi nesta altura que ele desencarnou e, uns anos mais tarde, mensagens dele são colocadas no livro Obras Póstumas. É de facto interessante. Este Gioacchino Rossini, compositor, era especialista em óperas. Ele compôs, para além de outros temas, compôs 39 óperas. Uma das quais, muito conhecida ainda hoje, o Barbeiro de Sevilha, de certo, vocês já ouviram falar
alguns de vocês já terão ouvido falar, o Barbeiro de Sevilha é uma composição, é uma ópera de Rossini. E o que é que ele nos diz? Em espírito, portanto uma mensagem espiritual de Rossini, ele diz: toda a gente reconhece a influência da música sobre a alma e sobre o seu progresso. A razão dessa influência é, em geral, ignorada. A sua explicação está neste facto. A harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a liberta. Este sentimento já existe em certo grau, mas desenvolve-se sob a ação de um estímulo elevado. E aqui o que funciona como um estímulo elevado é exatamente a música. Então, concluindo, a música, envolvendo-nos a todos enquanto seres espirituais, e a música sendo e tendo uma natureza vibratória, interage com os nossos mundos emocional, mental e espiritual, repercutindo-se harmoniosamente na nossa saúde integral. Portanto, ouvir música faz bem à saúde. E para terminar, e como a música faz bem à saúde, eu vou colocar aqui um filmezinho que são dois jovens, portanto um a tocar violoncelo e um a tocar violino, e que fazem ali uma montagem muito engraçada, que vão ver, em que descrevem os vários períodos da música e da evolução da música até aos nossos dias.
Pronto. Eu não faria melhor. E é assim, a dar-vos música, que terminamos aqui a apresentação.